Será que o Bitcoin é mesmo um ativo de risco? É natural ter receio de possuir o Bitcoin porque ele tem uma volatilidade mais amplificada do que ativos tradicionais. Mas se a gente comparar o Bitcoin com ativos de risco, como ações, por exemplo, tu pode ver que eles se comportam de forma bem parecida, até mais parecida do que o ouro hoje em dia, porque o Bitcoin ainda é um ativo relativamente novo. Então nesse vídeo eu vou comparar o Bitcoin com ações, mais precisamente o S&P 500, que é a principal ação americana, onde engloba as 500 principais ações do mercado americano. E se tu ainda não sabe, o S&P 500 está nas suas máximas históricas. E a pergunta é, se ele cair daqui, o que vai acontecer com o Bitcoin? E para responder essa pergunta, eu separei alguns indicadores que eu desenvolvi para ter uma resposta mais precisa. Então vamos começar com o ciclo termal. E basicamente esse indicador mede de forma visual quanto tempo um ativo demora para atingir uma nova máxima histórica. Então basicamente quanto mais frio, mais tempo demorou para atingir a última máxima histórica. E ele fica novamente vermelho se uma nova máxima histórica é atingida. E aqui no Bitcoin já é fácil perceber que ele anda em ciclos. Os famosos ciclos de 4 anos, que eu já comentei aqui em outros vídeos, que eu acredito que não vai mais acontecer no futuro. Então se tu quer saber o porquê eu acho disso, dá uma olhada aqui nos outros vídeos do canal. E aqui nesse indicador, se tu tá vendo bolinhas vermelhas, isso obviamente significa que a última alta aconteceu bem recentemente. Se tu vê bolinhas da cor verde bem clarinho, isso quer dizer que a última máxima histórica foi há 500 dias atrás, mais ou menos. E se tu vê bolinhas na cor azul mais escuro, isso quer dizer que a última máxima histórica foi há mais ou menos 1000 dias atrás, o que é bastante tempo. E se da última máxima histórica a gente esperar que bolinhas azuis escuras novamente vão aparecer, isso quer dizer que a gente vai ver uma nova alta histórica somente no final de 2028, daqui a 3 anos mais ou menos. Mas não é isso que eu acredito. Se tu vê no último ciclo do Bitcoin, as bolinhas azuis não ficaram tão escuras quanto das últimas vezes. Cada ciclo que passa, a tendência é que elas fiquem cada vez menos escuras. E foi o que aconteceu aqui em fevereiro de 2024, quando uma nova alta histórica foi atingida. Não demorou tanto tempo assim como das últimas vezes para isso acontecer. E se a gente olhar o gráfico do S&P 500 nos últimos 10 anos, tu pode ver que a história já é bem diferente. Ele raramente pinta as bolinhas azuis em ativos maiores e mais maduros. E o Bitcoin, cada ano que passa, ele se torna maior e mais maduro. Então é natural a gente presumir que esse padrão das últimas vezes também vai romper. E não vai acontecer igual no futuro. Mas a questão que eu quero trazer nesse vídeo é, se as ações americanas caírem daqui, o que vai acontecer com o Bitcoin? Porque hoje em dia o Bitcoin é tratado como ativo de risco. E ele tem uma relação muito maior com ações de tecnologia. E a gente consegue ver muito bem isso utilizando esse indicador aqui, que é a correlação entre o Bitcoin e o Nasdaq, que são as principais ações de tecnologia dos Estados Unidos. Então esse indicador ele mede os retornos do Bitcoin e os retornos do Nasdaq dentro de uma janela móvel e aplica esse coeficiente de correlação. Então quando as barras estão acima de zero, representadas por essa cor verde, isso significa que o Bitcoin está altamente correlacionado com o Nasdaq, operando em um mercado mais risk-on, ou seja, se comportando mais como um ativo de risco e não ainda uma reserva de valor. Então na prática, nesse caso, o Bitcoin é tratado como uma ação de tecnologia também, porque eles movem de forma muito parecida. E quando o indicador move para baixo de zero, ficando vermelho nesse caso, daí sim o Bitcoin começa a desacoplar do mercado tradicional. E a narrativa própria do Bitcoin vai começar a aparecer, se comportando mais como o ouro nesse caso. E tu pode ver aqui que nos últimos anos o Bitcoin teve alta relação com o Nasdaq. Então se a bolsa americana cair daqui, é natural presumir que o Bitcoin vai seguir esse movimento. Mas vamos também aplicar esse coeficiente de correlação com o ouro, para comparar o Bitcoin com um ativo que se comporta muito a reserva de valor, que é o ouro nesse caso. E olha só a diferença. Houve momentos em que o Bitcoin se comportou parecido com o ouro, mas na maioria das oportunidades, o Bitcoin não anda de lado com o ouro. Muito pelo contrário, ele anda muitas vezes do lado oposto. E tu pode ver aqui que desde dezembro de 2024, esse indicador esteve vermelho ou muito próximo a zero, o que significa baixa relação com o ouro. Tanto é que o ouro subiu bastante nos últimos anos e o Bitcoin andou de lado e até caiu ultimamente. Então, se baseando na relação que o Bitcoin tem com ações de tecnologia ou com o ouro, é mais sábio a gente utilizar as ações para tentar prever o próximo movimento do Bitcoin. E se a gente medir as últimas quedas do Bitcoin e as últimas quedas do S&P 500 nesse caso, que é a principal índice americano, como eu já comentei, pode ver que as últimas quedas do Bitcoin elas são muito mais significativas do que o S&P 500. A média das quedas do S&P 500 é de mais ou menos 20% e a média das quedas do Bitcoin é de mais de 60%.
20%. Então, se o S&P 500 cair 20% daqui, isso poderia significar uma queda de 60% no Bitcoin, que é 3 vezes mais no caso. Só que o Bitcoin ele já caiu 52%. Então, uma queda de 60% daqui colocaria o preço do Bitcoin a mais ou menos $50 mil. O que, na minha opinião, seria o fundo absoluto nesse ciclo. Eu enxergo como uma baixa probabilidade do Bitcoin cair para baixo de 50 mil. E eu já expliquei isso em outros vídeos também. Então, a moral da história aqui é, mesmo que as ações americanas caiam daqui, o que pode também nem acontecer, o que a gente sabe é que as ações têm uma alta relação com o Bitcoin e que o Bitcoin normalmente se move antes. Ele detecta incertezas no mercado financeiro antes do que qualquer outro ativo. Então, há uma probabilidade maior de 50% das ações americanas caírem daqui. Mas mesmo se cair daqui, eu não vejo o Bitcoin caindo muito mais, porque ele já teve esse movimento antecipado. E uma queda de 20% do S&P 500 não seria até tão ruim assim, porque o Banco Central americano já está baixando juros e tentando estimular a economia. E uma queda de 20% no S&P 500 faria com que eles injetassem ainda mais liquidez. E o Bitcoin reage muito rapidamente à liquidez global. Então, se há mais liquidez, o Bitcoin também vai acompanhar essas condições mais favoráveis de liquidez. E se tu tá esperando o Bitcoin cair para 50 mil ou menos, é bem possível que tu vai acabar esperando para sempre. Não seja aquela pessoa que tem medo quando tá barato e que tem ganância quando tá caro. E por esse vídeo era isso, eu te aguardo no próximo.